Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Buscai e achareis. Item 6. Não junteis para vós tesouros na terra, onde a traça e os vermes os corroem, e onde os ladrões os arrebatam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem os vermes os corroem, nem os ladrões os roubam. Pois onde está teu tesouro, aí também está teu coração. Por isso vos digo, não vos inquieteis com onde encontrar o que comer para o sustento de vossa vida, nem onde achar roupas para cobrir vosso corpo. A vida não é nada mais que o alimento, e o corpo mais que a veste. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem acumulam nada em celeiros, mas vosso Pai Celeste as nutre. Vós não valeis mais do que elas? E quem dentre vós, com suas preocupações, pode ajuntar um só côvado a mais ao comprimento de sua estatura? E por que também vos inquieteis com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam, e no entanto eu vos declaro que Salomão, mesmo em toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles. Portanto, se Deus se preocupa em vestir de tal forma uma erva do campo, que existe hoje e que amanhã será lançada ao fogo, quanto maior será sua preocupação em vestir-vos, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Assim fazem os gentios, que estão à procura de todas essas coisas. Mas vosso Pai sabe do que tendes necessidade. Portanto, procurai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Assim, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21 e 25 a 34. Para os médiuns. Nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Nesses dias, difundirei do meu Espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão.
Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 e 18. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e que em toda parte penetrasse a voz dos Espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Com esse objetivo é que os Espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra e a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades e de todas as condições, nos homens como nas mulheres, nas crianças como nos velhos. É um dos sinais de que chegaram os tempos preditos. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para peneirar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligível. Santa é a missão que desempenham, visto ter por fim rasgar os horizontes da vida eterna. O médium que queira gozar sempre da assistência dos bons espíritos tem de trabalhar por melhorar-se. O que deseja que a sua faculdade se desenvolva e engrandeça tem de se engrandecer moralmente e de se abster de tudo que possa concorrer para desviá-la do seu fim providencial. Conseguir a assistência destes, afastar os espíritos levianos e mentirosos, tal deve ser a meta para onde convirjam os esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade se torna uma faculdade estéril, capaz mesmo de redundar em prejuízo daquele que a possua, pois pode degenerar em perigosa obsessão. O médium que compreende o seu dever, longe de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, visto que lhe pode ser retirada, atribui a Deus as boas coisas que obtém. Se as suas comunicações receberem elogios, não se envaidecerá com isso, porque as sabe independentes do seu mérito pessoal. Agradece a Deus o haver consentido que por seu intermédio bons espíritos se manifestassem. Se dão lugar à crítica, não se ofende, porque não são obra do seu próprio espírito. Ao contrário, reconhece no seu íntimo que não foi um instrumento bom e que não dispõe de todas as qualidades necessárias a obstar à imiscuência dos espíritos maus. Cuida, então, de adquirir essas qualidades e suplica, por meio da prece, as forças que lhe faltam. Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 28, em Preces Gerais para os Médiuns. Deus de infinita bondade, digna-te de suavizar o amargor da posição em que se encontram os irmãos em sofrimento, se assim for a tua vontade. Bons Espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico que os assistais nas suas aflições. Se, no seu interesse, elas lhe não puderem ser poupadas, fazei que compreendam que são necessárias ao seu progresso. Dai-lhes confiança em Deus e no futuro que lhes tornará menos acerbas. Dai-lhes também forças para não sucumbir ao desespero, que lhes faria perder o fruto de seus sofrimentos e lhe tornaria ainda mais penosa no futuro a situação. Encaminhai para eles o meu pensamento, a fim de que os ajudem. Que assim seja.
Olá, queridos irmãos. Estamos aqui em mais um Minutos com os Operários da Paz e vamos falar hoje sobre uma pergunta que muitas pessoas têm dúvidas quando não conhecem o Espiritismo, e algumas pessoas que conhecem também têm as suas dúvidas. A pergunta é: o que é o Espiritismo? Nós vamos utilizar aquele livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, onde a resposta diz o seguinte: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas mesmas relações. Então, o Espiritismo, ele trata das relações, do intercâmbio entre o mundo material, que é onde nós vivemos, no nosso planeta Terra, e o mundo espiritual, que é o mundo verdadeiro, é o mundo que pré-existe ao mundo material. Então, esse intercâmbio, essas relações entre essas duas dimensões, esses dois mundos, é que trata o Espiritismo, é o que é o Espiritismo. E qual é a função do Espiritismo, Como religião, o Espiritismo tem por objetivo a transformação moral do homem, revivendo os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo na sua verdadeira expressão de simplicidade, pureza e amor. Aquele cristianismo antigo, verdadeiro, pautado no amor, na caridade, na fraternidade, aquela pureza dos sentimentos que deseja ao próximo todo bem possível, Então, o Espiritismo é uma doutrina moral que fortifica os sentimentos religiosos em geral e se aplica a todas as religiões, porque todas as religiões existe esse intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. E o Espiritismo tem livros maravilhosos que explicam como se dá esse intercâmbio, Então, o Espiritismo é de todos. A mediunidade, que é o intercâmbio entre os dois planos, entre o mundo material e o mundo espiritual, porque tem espírito usando o instrumento médium, o ser humano como médium para trazer as mensagens, existe em todas as religiões. Então, como ela é de todas e não é de nenhuma em particular, a gente não fica dizendo para que troquem a religião, que a religião espírita é a única. Não. Então, o Espiritismo deixa a cada um a liberdade de adorar Deus à sua maneira e de observar as formas mais práticas, de ser bons, de praticar a caridade. Então, o Espiritismo ainda tem pilares muito importantes, que são a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade com os espíritos. Então, é muito interessante a doutrina espírita e eu convido todos vocês a se interessarem pelo assunto e lerem esse livro, que é o Espiritismo, de Allan Kardec, que ali traz de uma forma muito fácil esse entendimento. Que às vezes as pessoas criticam o Espiritismo sem saber direito o que ele é, E um pouco de estudo aprofundado, uma leitura de um livro já vai modificar esse entendimento. É esse o nosso recadinho de hoje. Que tenham todos um bom dia, uma boa tarde ou boa noite e estejamos sempre com Jesus em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.
partir, entregar pra Deus. Aconteceu enfim desencarnar dos restos meus, morrer como vivi. Curioso estar vivo, sentir meus sentidos num corpo igualzinho ao meu, despertar tão confuso entre poucos amigos, velando que era eu. Sim, é da lei, coisa de Deus. A reencarnação, posso voltar, recomeçar. Prova, expiação, se joguei com a vida, eu sou bala perdida. Meu véu é o da ilusão, meu véu é o da ilusão. Com Deus ou sem Deus, onde irei gravitar? Qual será meu peso espiritual? Será este o céu dos ateus, vagar invisível pros meus? Errante eu irei pelos vales sem fim, mas sinto que o breu está dentro de mim. Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz. Nada morreu, nem vai morrer. Tudo é vida final. O que ficou, o que expirou, foi só veste carnal. E nem céu nem inferno que não se construa, conquista de cada um. Há um Pai sempre eterno, um Rabi que nos guia, mas duvidar é comum. Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz. E nem céu nem inferno que não se construa, conquista de cada um. Há um Pai sempre eterno, um Rabi que nos guia, mas duvidar é comum. Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz.